Sabe quando a gente sabe que tá tudo certo e não precisa mais se provar? De repente tudo encaixa e fortalece o que te fez um dia duvidar. Tudo fica fácil e a coragem atrai a sorte de uma vibe boa. Não vou parar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira da Rádio Vox NGR. Você sempre à frente, Rádio Vox NGR, essa que você vê passando por aqui. Meus amigos e minhas amigas, está no ar hoje, dia 14 de abril de 2025, o programa Ponto de Vista. E sem mais delongas, nós vamos dar então aquela olhadinha na agenda do presidente que trabalha, né? Vamos ver aqui como é que anda a agenda do presidente Lula nesta segundona brava. Às 9 horas da manhã, o presidente Lula se encontrou então com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeiras, que podia ser Corinthians, né? O Palmeiras ganhou do Corinthians, parabéns, né? O Palmeiras ganhou do campeão paulista, é para poucos isso. Mas então, e depois ele vai então se encontrar com o secretário de imprensa da Secretaria da Comunicação Social, o Laércio Portela. 9h30 ele encontra com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Marina Silva. Às 10h30 ele se encontra com o ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa. 11h30, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. E depois aí uma pausinha para o almoço, porque ninguém é de ferro, né? E aí às 2h, partida para Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. 15h30, chegada lá no Rio de Janeiro. Às 16h, então, começa no Rio de Janeiro a cerimônia de inauguração da nova sede da unidade de Campo dos Goytacazes, da Universidade Federal Fluminense, UFF Campos. E aí, então, viram quanta coisa? Na segunda do presidente? O presidente está ali ralando, né? Fora os programas todos que ele lança aí todo dia. Mas, meus amigos e minhas amigas, vamos então falar daquele outro presidente, né? Que está atualmente inelegível, futuramente vai para Papuda ou para algum outro centro de detenção aí, né? Já que ele foi do Exército, foi das Forças Armadas, foi preso quando estava no Exército por tentar explodir adutoras de água no Rio de Janeiro. Foi preso, ficou detido lá alguns dias, foi julgado. Aí o Exército, para não manchar então a imagem da Força, resolveu aposentá-lo, né, reformá-lo como capitão, que até hoje não capitaneou nada, não é verdade? A partir daí, então, o inelegível entrou para a política, veio se elegendo todos esses anos através das urnas eletrônicas e depois, quando chegou à presidência, com muita lábia, vocês todos sabem, ele então começou a falar mal das urnas porque percebeu que iria perder para o Lula. E aí então ele ia se estrepar ali no meio daquele monte de armações e maracutaias que ele fez, né? Mas isso todos vocês já sabem e não é segredo para ninguém, né? As coisas que ele fez durante a pandemia, demorou 7 meses para liberar a vacina e só liberou porque o João Dória começou a vacinar aqui em São Paulo, então ele correu para vacinar, mas ele estava em negociações aí de propinas com a Covaxin, para ganhar $1 por cada dose de vacina, seriam aí 450 milhões de doses de vacinas, mais ou menos, e seriam aí então quase 500 milhões de dólares aí para o bolso do Bolsonaro. Ele sabe ganhar dinheiro, né? Malandro é malandro mesmo, né? Ele ensinou para os filhos, todos eles sabem. Mas vamos lá ao que interessa aqui
Nosso programa Ponto de Vista de hoje é sobre as cirurgias. Eu fiz cirurgias, eu tenho cicatriz aqui do plexo até abaixo do umbigo e pelo lado aqui, porque eu tive meu abdômen também todo aberto, tirei um pedaço do intestino grosso, tirei um pedaço do intestino fino, tirei o apêndice, tal, fiquei internado um tempo, tal. Só. Emagreci, engordei de novo, tal, voltei a fazer atividades físicas. Só. Agora vamos por partes. O ex-presidente aí, inelegível, tomou supostamente uma facada. Segundo dizem, entrou 10 centímetros a lâmina para dentro da barriga do Bolsonaro. Convenhamos que com aquele abdômen, né, volumoso que ele tem, 10 centímetros não chegou nem a passar o tecido adiposo lá para dentro, né, a chamada banha para dentro ali. Convenhamos, né? 10 centímetros é muito pouca coisa. E desde 2018, 2019, ele vem nesse lenga-lenga aí. Agora tem uma coisa que poucos sabem, né? Ele vem usando essa história da facada, de um cara que passou por 50 seguranças armado com uma faquinha enrolado lá no papel, e conseguiu passar pelos seguranças e conseguiu, por cima do ombro do segurança, dar uma espetada na barriga do Bolsonaro e saiu ileso, protegido pelo segurança, sem apanhar, sem ser lixado, sem nada, e foi preso ali. Né? Todo mundo entendeu, né? Essa história faz sentido, né? Um cara com uma faquinha de nada no meio de 500 mil pessoas ali, todos os caras bravos, né? Barbudos, todo, os seguranças do Bolsonaro todo armado para dar uma sapecada no camarada lá e derrubar ele ali. Era o normal a fazer, era o que deveria ser feito. Mas não. Ele não tomou nem um pé do ouvido, nem um cascudinho. O amigo lá, o senhor que deu a facada, o Adélio Bispo, né? Está preso, incomunicável até hoje. Mas vamos a um outro ponto que vocês não sabem sobre a história do estômago do Bolsonaro. Ele, um pouco antes das eleições, ele esteve numa igreja evangélica e o pastor colocou a mão aqui na barriga dele e orou dizendo que Deus estava repreendendo ali um câncer. Obviamente que o pastor sabia que o Bolsonaro tinha um problema no estômago, mas usou aquilo como uma revelação. Deus está me revelando, vai curar aqui e tal. Ele sabia que o Bolsonaro ia passar por cirurgia e tal, estava adiando a cirurgia para depois da eleição e tal. Aí vem um monte de rolo, meus amigos. Um monte. Tá? Primeiro, o Bolsonaro fez cirurgia com um especialista em câncer, o maior médico oncologista do Brasil, Dr. Macedo, que vem acompanhando ele até hoje. Câncer, como foi dito na igreja. Nessas cirurgias, constantemente você tem que abrir, né, quando dá algum problema, tem que abrir de novo, e causa, assim, aderências. Quanto mais cirurgias, mais aderências. Quanto maior for o problema do câncer, ele pode começar a reaparecer, ele tem que fazer outra cirurgia, tirar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, então isso causa aderência. Quanto mais essas cirurgias, mais internações para quimioterapia. Inclusive, houve um evento no jornal da Globo, jornal que passa a noite, lá tarde da noite na Globo, em que a jornalista disse que o Bolsonaro estaria de alta porque teria recebido a última dose de quimioterapia. Ora, quimioterapia toma quem está fazendo algum tratamento de câncer, não quem tomou facada. Né? É complicado aí, né? Então tem todas, se vocês procurarem, vocês vão achar na internet aí o jornal da Globo falando sobre a liberação do Bolsonaro após a quimioterapia.
Estranho, né? Cirurgião, especialista em oncologia, câncer, fez quimioterapia, que é coisa de câncer, e tempos em tempos ele tem que retornar ao hospital para fazer lá algum ajuste, alguma verificação, como ocorre com quem tem esse problema de câncer. Está vendo? Aqui vocês estão sempre bem informados, meus amigos. Isso não é teoria da conspiração. Os fatos estão aí para comprovar, já passados. É só pensar, juntar o Lé com o Cré para saber o que está acontecendo. Quando o Bolsonaro foi eleito, era para ele ser afastado, para ser tratado da saúde, o Mourão era para ter assumido. Então aí o Exército tomaria conta e já não sairia mais. O Bolsonaro teria sido afastado de vez. O Bolsonaro percebeu, tinha lá os conchavos dele que ele precisava cumprir, não aceitou, continuou na presidência, foi deixando o Mourão lá de lado, tiveram alguns atritos, algumas coisas. Quando ele tentou a reeleição, o Mourão já não era, não faria a composição com a chapa dele, seria o Braga Neto. Você se lembra? A partir daí, então, eles se reagruparam e tentaram novamente, então, fazer o Bolsonaro ser eleito, para depois dar um jeito de afastá-lo, né? E continuar no poder. O Bolsonaro não foi eleito. Aí, então, deram força para manifestações. Graças a Deus, o Exército, o comandante, na época aqui do Exército e o comandante da Aeronáutica não aceitaram, ameaçaram dar voz de prisão para o Bolsonaro, deveriam ter dado voz de prisão, mas ameaçaram ele que se ele continuasse com aquela coisa, eles diziam dar voz de prisão para ele. Então, uma parte do Exército saudosa, lá daquela época da ditadura, começou a queimar a imagem do comandante do Exército e o Batista Júnior, acho que eu não me lembro bem o nome, se o Batista Júnior era da Aeronáutica do Exército, mas começou, né, a queimar o nome, então, do comandante da Aeronáutica e do comandante do Exército e outros generais, a maioria general de pijama, né, que não tem mais o comando das tropas, começaram então a articular para ver se conseguiam dar o golpe. Esses todos estão presos, incluindo aí nesse meio o Braga Neto, que era o vice do presidente, né, do Bolsonaro, que estava tentando se reeleger e não havia conseguido. O Braga Neto chegou aí no acampamento e falou: olha, permaneça, tenha fé que algo vai acontecer. Ele já tinha noção, já tinha conhecimento daquele plano para assassinar o Lula, o vice Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Por isso ele pediu para o povo: continue aí que algo vai acontecer. O Lula não sobe a rampa, tá? Vocês lembram? Vejam como tudo isso se encaixa perfeitamente. Compreenderam? Continue então acompanhando a Rádio Vox NGR e vocês estarão muitíssimo bem informados e nós vamos ajudando vocês a conectar ponto por ponto desse quebra-cabeça até ficar tudo claro na mente de todo mundo, incluindo dos meus amigos aqui, Bolsonaro, que estão escrevendo aqui. Meus amigos, por falar em escrever aqui, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like para o vídeo vai para o YouTube, para o meu canal no YouTube, Rádio Vox NGR, inscrevam-se lá, por favor, inscrevam-se também na Rádio Vox NGR no Facebook e no blog Rádio Vox NGR
Várzea Paulista, que é aqui da cidade de onde eu falo e onde eu moro, obviamente. Tá bom? Deixa o like então, façam as suas inscrições, deixe um comentário. Isso é de extrema importância para os canais aqui. Tá bom? E é isso, pessoal. O programa Ponto de Vista, então, de hoje, dia 14, fica por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.